Oi, eu sou a Moni e você está assistindo mais um Moni Reads e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Por quê? Porque vocês vão assistir uma gravação que eu fiz, inclusive eu estava vestindo essa mesma camiseta quando eu fiz essa gravação, mas enfim, vocês vão assistir uma gravação de uma apresentação que eu fiz, de uma fala que eu fiz no segundo encontro internacional de estudos mitopoéticos que aconteceu na USP e eu palestrei no dia 26 de julho. Eu fiz uma iniciação científica lá pelo ano de 2011, 2012, em que eu falava sobre dois personagens de um livro que eu gosto muito, que é O Senhor dos Anéis. Sim, eu adoro Tolkien, mas eu vou falar um pouquinho do que é essa convenção aí, o que foi essa convenção, como foi essa minha participação, e vocês vão ver aí algumas cenas de eu falando aqui com vocês, e a minha apresentação vai estar um pouco cortada aqui, vai fazer um bate e volta, beleza? É assim que esse vídeo vai funcionar. Mas vamos conversar sobre esse encontro aí, né? É um encontro em que várias pessoas que estudam Tolkien, país afora, até teve pessoas de outros países que palestraram online nesse encontro, elas foram lá falar sobre as suas pesquisas. E foi um momento muito legal, porque às vezes na universidade você fica tão preso, tão assim, focado na sua pesquisa, que você esquece de olhar para os outros. E mesmo que você vá em alguma convenção, você às vezes acaba não trocando tanta coisa assim. E foi muito legal para mim ir nessa convenção, porque, como eu falei, foi uma iniciação científica que eu fiz lá no ano de 2011, 2012, né? Mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás, né? E eu dei uma ressuscitada nela agora para essa convenção, uma vez que eu voltei para a faculdade de letras e eu achei que seria uma coisa interessante, né, dar uma revivida aí nessa iniciação científica, falar um pouco sobre ela, né, aparecer essa oportunidade, eu resolvi agarrar, por que não? Falar um pouquinho do que é iniciação científica, né, porque o encontro científico é quando você tem várias pessoas aí da universidade, várias pessoas que não, de repente não estão na universidade, mas profissionais aí de uma determinada área, que se reúnem para falar sobre pesquisa, sobre avanços na área e tudo mais. Tá? No caso, a gente falou sobre Senhor dos Anéis, principalmente Senhor dos Anéis, então foram 3 dias. Ai, moto. Foram 3 dias, dia 25, 26 e 27 de julho, que basicamente só se falou sobre Tolkien, só se falou sobre Senhor dos Anéis. Né? Pessoas assim, eu conheci gente do Rio de Janeiro, conheci gente de Brasília, conheci gente de muito lugar. Né? Inclusive da mesma universidade que eu estudo, que eu falo assim, gente, jamais, jamais. Eu ia encontrar essas pessoas num caminho normal da minha vida, né? Mas numa jornada científica isso foi possível. Mas assim, o que é uma iniciação científica, não é mesmo? Algumas pessoas podem não saber o que é uma iniciação, então vamos falar um pouquinho sobre isso. A iniciação científica, ela é uma pesquisa desenvolvida por um estudante da graduação, eu, por exemplo, que tem um orientador. Esse orientador é um professor da faculdade. Ele não precisa ser um professor que te dê aula, ele pode ser um outro professor, tá? Que não te dá aula. Mas ele tem que ser uma pessoa que entende da área que você quer estudar. Então, no meu caso, eu fui fazer uma iniciação científica. É uma longuíssima história, então eu vou dar uma resumida bem boa nela. Eu inicialmente queria fazer sobre um tema, só que eu percebi que esse tema não ia dar certo com a pessoa que eu queria que fosse minha orientadora, por inúmeros motivos. E acabei encontrando uma pessoa, uma professora que estava super disposta a ser minha orientadora, e ela me mostrou um outro lado, e eu me interessei muito por esse outro lado. E falei, beleza, quero fazer essa pesquisa. Você pode me orientar? E ela falou, posso. E aí eu tive que fazer vamos dizer assim, as burocracias. Eu tive que me inscrever como uma aluna que queria fazer uma iniciação científica. No meu caso, como eu, na época que eu desenvolvi, eu estava com um trabalho de carteira assinada, ou seja, eu era CLT, né? Eu não podia me inscrever no PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica que tem bolsa, tá? Eu não vou lembrar, minha editora provavelmente vai colocar a legenda aí do que é o PIBIC, né?
E como eu tinha esse vínculo, eu só podia fazer o PIVIC, ou seja, eu não ganhava nenhum tipo de bolsa para realizar essa minha pesquisa. Eu fazia ela de maneira voluntária, esse V, inclusive eu lembro que é de voluntária, então eu não ganhava absolutamente nada, nada, assim, nem um chocolatezinho, uma balinha eu ganhei, nada, tá? Nenhum tipo de bolsa do governo foi que eu recebi para desenvolver essa pesquisa. Mas quem faz dentro do PIBIC tem essa bolsa. Na época que eu tava, né, que eu desenvolvi essa iniciação científica, eu lembro que era por volta de uns 600, 800 reais essa bolsa. Eu não sei quanto que ela é hoje, né, e mais de 10 anos depois, eu não sei o quanto que tá essa bolsa, mas eu acredito que infelizmente ela não deva ter subido muito, se é que subiu. Bom, essa pesquisa você tem aí basicamente quase um pouco menos de um ano na realidade para desenvolver, né? Você vai desenvolver essa pesquisa, vai escrever um artigo científico e depois você vai apresentar. Como que você vai apresentar? Na época, eu tinha duas opções. Eu poderia fazer um painel, um pôster, basicamente como isso aqui, um pôster inteiro, uma folha inteirona, com a minha iniciação escrita aqui, né, os pontos principais da minha pesquisa escrito nessa apresentação nesse pôster, né? E eu poderia também fazer uma apresentação. Eu, conversando junto com a minha orientadora, na época, nós resolvemos pela apresentação, né? Que era uma apresentação de no máximo 20 minutos. Então, eu fiz um PowerPoint, eu fiz a apresentação, quase morrendo de nervoso, claro, mas eu fiz a apresentação e foi assim que eu encerrei. Eu ganhei um certificado de participação. Para quem faz iniciação científica, você pode inserir isso no seu currículo Lattes. O que é um currículo Lattes? É igual um currículo que você usa para pedir emprego, só que ele é focado em coisas acadêmicas. Então, artigos científicos que você escreveu, cursos que você fez, tudo isso entra no seu currículo Lattes. A mesma ideia mesmo de um currículo para emprego, tá, gente? Só que ele é um pouquinho mais focado em academia, em ciência, vamos dizer assim. Bom, a minha pesquisa, como eu falei, foi baseada em dois personagens do livro O Senhor dos Anéis, o Gandalf e o Saruman. Quem é o Gandalf e quem é o Saruman? Eles são dois personagens do Senhor dos Anéis, já falei isso várias vezes. Eles são magos. E eles são, se você pegar a imagem deles, né, do filme, talvez você não ache eles tão parecidos assim. Talvez você fale assim, ah, nossa, como é que as pessoas confundiriam esses dois? Não tem porquê. Mas a gente tem que lembrar que Senhor dos Anéis originalmente era um livro. Então, é possível que na hora de imaginar esses personagens, é possível que muitas pessoas possam ter se confundido. Inclusive, esses personagens, não só o Gandalf como o Saruman, mas como também os outros magos do Senhor dos Anéis, foram feitos, foram criados ali. Você percebe que tem uma certa coerência visual em como eles devem ser. Você percebe também que eles provavelmente foram meio que feitos para ser confundido um com o outro, tá? E é justamente sobre isso que eu vou falar na minha iniciação científica, sobre como esses dois personagens tiveram aquela famosa jornada do herói, que é algo que muita gente pesquisa na faculdade, é um tema até um pouquinho batido, não vou mentir. Mas também falei sobre o duplo na literatura, tá? O que é o duplo na literatura? Na minha apresentação vocês vão ver de uma forma bem resumida, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais aqui. Vocês já ouviram falar da teoria do doppelganger? Que é aquela pessoa que é praticamente um gêmeo seu? Pois é bem nessa linha, tá? Essa teoria do duplo, ela foi, com o tempo, ela foi utilizada em outros lugares. Então você acaba vendo de uma certa forma essas utilizações em vários mangás, em vários livros, em filmes, em séries de televisão, em que você tem o gêmeo bom e o gêmeo mau. De uma certa forma, é uma simplificação bem reduzida dessa teoria do duplo. E que fala que o quê? Que todos nós, vamos dizer assim, temos um lado que vai se opor ao outro. Não necessariamente precisa ser o bom e o mal. Você pode criar, desenvolver essa outra personalidade que ela vai ser estranha a quem você essencialmente é. Mas mesmo sendo estranha, ela continua mantendo características da sua essência. Olha só que doido isso. E eu adorei pesquisar isso.
Eu achei que foi muito bacana desenvolver aí durante esse quase um ano esse tipo de pesquisa, vendo uma parte mais psicológica, mais psicanalítica dos personagens, e não só ficar no mais do mesmo, que é a famosa jornada do herói, e estudar Joseph Campbell, né, que é um cara que é super importante mesmo, que ele tem que ser estudado mesmo, mas é um pouco clichê, um pouco batido. Não vou mentir, tá? Mas eu gostei dessa abordagem que me foi proposto pela minha orientadora na época. Ela perguntou se eu gostaria de fazer algo nesse gênero, se eu acharia interessante, e eu super gostei, topei. E agora vocês vão ver um pouquinho do que eu falei sobre o duplo. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o duplo, do que é essa teoria. Né? Eu acho que muita gente conhece como doppelganger, né? Fala sobre essa questão do gêmeo. E eu trouxe duas citações aqui do Dicionário de Mitos Literários, falando que o termo significa aquele que caminha ao lado, um companheiro de estrada. E esse mito demonstra uma afinidade particular, né, com esse gênero literário que, olha só, é a ficção fantástica e que também se prolongou aí para a ficção científica. E também o estranho, do Freud, que ele vai usar essas duas palavras alemãs que eu tenho certeza que vou falar errado, porque eu não sei alemão. Unheimlich e Heimlich, que é o familiar e o não familiar, para justamente caracterizar isso, né, desse oposto, mas que é um oposto que está dentro da própria palavra, né? Como vocês viram, eu falei, né, nessa apresentação que o meu foco de análise foram em 4 capítulos. 2 que estão no primeiro volume do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e outros 2 que estão no segundo volume, As Duas Torres. Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece no capítulo do Conselho de Elrond, que é o primeiro capítulo que eu analiso. Então, nesse primeiro capítulo do livro, mas para quem só viu os filmes também vai lembrar, a gente está num lugar meio mágico, assim, etéreo, que é uma das moradas dos elfos, em que eles estão lá e eles vão fazer um conselho. Tem a chegada do Gimli, que vai representar os anãos, tem a chegada dos 4 hobbits, que vão representar os hobbits, obviamente, né? O Sam, o Pippin, o Frodo e o Merry. Quase esqueci o Merry, meu Deus. Nossa, o Merry é o que eu mais gostava. Quase esqueci dele. Enfim. O Gandalf vai chegar mais tarde. Você tem também o Aragorn, que chega junto com os hobbits, mais ou menos junto com os hobbits, que vai representar os homens da Terra-média. Você tem também o Boromir. Você tem o Boromir, que é o Sean Astin, que sempre morre em todos os filmes e todas as séries que ele faz. Ele sempre morre primeiro. Mas enfim. O Conselho de Elrond é justamente essa reunião de pessoas lá em Valfenda, nessa morada élfica, em que o rei, o presidente, o representante mor dos elfos nesse local é o Elrond, né? O Elrond cabeludo. Se você vê a série dos Anéis de Poder, você vai falar assim, mas o Elrond tá não cabeludo. Enfim, elfos não existem, ele pode ser careca. Mas vamos lá. Eles se juntam ali para discutir o que vai acontecer com a Terra-média, porque eles sabem que o Sauron, que é o grande vilão da história, está ameaçando tomar conta de toda a Terra-média. Ele já está fazendo vários ataques, ele já tem muita coisa acontecendo, a gente já sabe da existência do Um Anel. As pessoas que estão nesse conselho de Elrond vão ficar sabendo da existência do Um Anel, falar, olha, esse anel ainda existe, esse anel ainda resiste, então a gente tem que destruir esse anel. É esse capítulo, é essa parte do filme, tá? Que eu faço essa análise. Então, vamos ver um pouquinho do que eu falei lá. No Conselho de Elrond, que é um capítulo bem famoso da obra, a gente tem lá a formação, né, da sociedade e tudo mais. E aqui eu trouxe uma citação do próprio livro e a parte teórica do outro lado, né? Então, na citação, eu tenho: olhei então e vi que as roupas que vestiam, que tinham parecido brancas, não eram dessa cor, mas de todas as cores. E se ele se mexia, mudavam de tonalidade e brilhavam, de modo que os olhos ficavam confusos. Eu gostava mais do branco, disse eu. Branco? Zombou ele. Serve para começar.
nessa passagem, o que eu pude observar, né? O segundo e último capítulo que eu analisei da Sociedade do Anel se chama A Ponte de Khazad-dûm. E nesse episódio aí do filme, nesse capítulo, eu tenho o quê? A Sociedade do Anel já foi composta, os 9 membros da Sociedade do Anel já estão aí fazendo a sua viagem, e eles decidem passar por dentro de Moria. Gandalf não queria. O Gandalf não queria mesmo passar por lá por dentro, mas a maioria ganhou. Não foi nem muito maioria, né? O Frodo que decidiu, falou assim, o que o Frodo decidir, tá decidido. E o Frodo falou, vamos por dentro, vamos por Moria. E talvez tenha sido a pior decisão da vida do... Talvez. Teria sido assim, se a gente for elencar as piores decisões do Frodo, talvez essa tenha sido uma delas. Mas é uma decisão que, de uma certa forma, para o que eu pesquisei, Jornada do Herói, é importante. Né? Eles entram no reino de Moria, que é o reino dos anãos, que já foi completamente abandonado. Todo mundo ali dentro já, foi de arrasto há muito tempo. E chega naquele momento que é super falado, virou meme, virou icônico do Senhor dos Anéis, que o Gandalf, né, pega assim, aí você não passará, you shall not pass, e derrota, entre aspas, né, na verdade não derrota, ele cai. Ele cai lá, ele quebra a ponte, e ele cai no abismo sem fim, nas profundezas do abismo sem fim, lá junto com o Balrog, que é aquele ser todo de fumaça e fogo e polêmicas à parte com asa, não vou entrar nessa polêmica. Não vou entrar nessa polêmica. Porque vamos lembrar de outra coisa. Ah, o Balrog não tem asa. Balrogs não existem. Ele poderia ser roxo com fogo azul. Inclusive, deixa eu fazer um disclaimer que eu não fiz no início do vídeo. Se eu ver comentário aqui de nerdola falando, ai, mas o Elrond era melhor antes porque ele tinha cabelo comprido e o Elrond da série não tem. Ai, porque você não sabe nada, Balrog não tem asa. Eu vou ocultar. Que a gente tem que lembrar que isso tudo é um trabalho de ficção. Tá, meu amigo? Então, assim. Mas, enfim. Então, nesse capítulo da Ponte de Khazad-dûm, a gente tem ali um lugar que eu vou analisar bastante, a jornada do herói. E eu até pego exemplos do Silmarillion, que é um livro, vamos dizer assim, bem anterior aos acontecimentos do Senhor dos Anéis, bem anterior aos acontecimentos do Hobbit, tá? Em que a gente tem o início, na realidade, da jornada do herói do Gandalf e do Saruman. Então, nesse livro chamado O Silmarillion, ou Silmarillion, Silma, para os mais chegados, a gente tem o quê? A gente tem o início da jornada do Gandalf e do Saruman, quando eles são enviados para a Terra-média justamente para combater o Sauron. Fala, olha, aquele cara lá tá causando problema, pega ele, tira ele de lá. Então, inicialmente, o Gandalf e o Saruman, eles tinham a mesma missão. Era para eles terem feito exatamente a mesma coisa. Mas, como a gente descobre no decorrer da Sociedade do Anel, do livro A Sociedade do Anel, o Saruman vai fazer o quê? Ele vai fixar residência. Enquanto o Gandalf vai ficar rodando a Terra-média quase que toda, né, para tentar ir destruir e lutar contra o Sauron, o Saruman vai fazer o quê?
Ah, legal isso que vocês estão fazendo. Eu vou ficar aqui assistindo e incentivando. Beleza? Eu vou ser a cheerleader de vocês. Vou ficar aqui quietinho na minha torre e eu vou ficar aqui vendo, tá? Aí depois, quando vocês chegarem, vocês me avisam que eu pego os créditos para mim também. Bom, foi mais ou menos isso que ele fez. Ele resolveu fixar a residência na Torre de Orthanc, em Isengard. E foi aí que o negócio começou a dar ruim. E foi aí que, inclusive, eu faço uma mescla dessa jornada do herói com a teoria do duplo. Por quê? Porque nesse momento em que o Saruman fixa a residência em Isengard, ele se desvia dessa jornada que ele deveria ter começado no início, que é correr atrás do Sauron, que é falar assim, amigo, tu tá causando, não é para causar, se comporte. E é a partir desse momento que o Gandalf e o Saruman, que de uma certa forma compartilhavam semelhanças em vários aspectos, inclusive na jornada, começam a se distanciar. É um familiar dentro do não familiar, é um não familiar dentro do familiar ao mesmo tempo. E é isso que é a questão do duplo, que eu já falei no corte que vocês viram aí da minha apresentação e que vocês vão conferir mais um pouquinho agora nesse próximo corte. Indo para a ponte de Khazad-dûm, a gente tem algumas questões aí dessa. E que fala ali, haviam chegado pelo mar. Daí em diante, porém, dizia-se entre os elfos que. Então, qual que é o chamado? Indo agora para o segundo livro que eu analisei, que é As Duas Torres, e para o primeiro capítulo das Duas Torres que eu analisei, que é o Cavaleiro Branco, a gente tem o quê? A gente tem o Gandalf voltando. Só que olha só, Gandalf, tal qual um Pokémon, tal qual como um Digimon, evoluiu. Ele não é mais cinza, ele é branco. Assim como Saruman era no início. Saruman era o quê? Branco. Só que como vocês já viram na minha apresentação, ele começa a mudar de cor. Ele vai ficando cinzento, ele vai ficando várias cores, ele vira um prisma, né? Ele vira aquela capinha do CD do Pink Floyd, né? Do Dark Side of the Moon, The Other Side of the Moon, do prisminha lá, né? Ele vira aquilo, né? Ou seja, ele vira um ser multifacetado. Enquanto Gandalf evolui, né? Assim, como eu falei, assim como um Pokémon, ele evolui, né? E vira de cinzento para branco. Por quê? Porque ele não se desviou da missão dele em nenhum momento e ele enfrentou naquela. Oh meu Deus, tô batendo em tudo aqui. Na jornada do herói, a gente tem o chamado para aventura, depois o ventre da baleia e depois o retorno, né? E o enfrentamento do mal e o retorno ao ponto inicial de antes do chamado da aventura. E quando o Gandalf cai naquelas profundezas escuras com o Balrog, ele entra no que a gente chama de ventre da baleia. Então ele vai passar por uma mudança ali muito profunda que vai fazer com que ele saia dali não só vitorioso, mas que ele agora comece a chegada, a subida para o clímax, que é vencer o mal e poder retornar ao estado que ele era, o estágio que ele estava antes do chamado da aventura. Então é por isso que ele também se torna branco, não é porque simplesmente ele fala, virei um Pokémon, evoluir. Mas, enfim, o que acontece? Vocês lembram que o Saruman era branco, né? E é justamente aí que tem um negócio que eu falo sobre o duplo gêmeo. Quantas vezes vocês que já
conviveram com gêmeos confundiram gêmeos. Eu sei que eu já confundi gêmeos várias vezes. Várias. Mas, né, você aos poucos aprende a ver quais são as diferenças. E a ideia dessa parte do Cavaleiro Branco é justamente essa. O Gandalf chega, o Aragorn, o Gimli e o Legolas acham que ele é o Saruman e simplesmente atacam o Gandalf. Depois o Gandalf fala, opa, oi, gente, oi, lembra de mim? Eu só evoluí. Eu só troquei a roupinha e fiz uma chapinha, mas continuo sendo eu, entendeu? Não me ataquem, por favor. Mas aqueles carinha lá que vocês viram ontem, que vocês falaram, a gente viu, então a gente viu você ontem, ontem não era eu. Ontem era meu gêmeo, ontem era o Saruman. Então, olha só, cria essa confusão aí, cria essa dualidade, que é o que eu falo bastante na minha pesquisa. E agora vocês vão ver essa parte. Então, eu tenho duas citações aqui. Sim, sou branco agora, disse ele. Também aqui, foi você. E aí vem justamente aquela questão da face complementar do mesmo ser. Eles são extremamente parecidos. Ainda no Cavaleiro Branco, né, eu falo também um pouquinho dessa catábase do Gandalf, né, ele desceu, né, pra o fogo dele me envolvia, eu estava me queimando. Então mergulhamos em águas profundas e tudo ficou escuro. Essa é a sobre o simbolismo da cor cinza, né? Ele tem ali aquilo que resta após a extinção do fogo e, portanto, que é justamente no último capítulo analisado, a voz de Saruman. Saruman já foi derrotado com aquela batalha fenomenal do Abismo de Helm, né? Depois eles vão para Orthanc, tudo acontece ali, né? Você tem muita coisa aí que acontece, mas o Saruman ele é derrotado, né? E o pessoal vai até o Saruman, o Gandalf vai até o Saruman com o Aragorn, com o Gimli, com o Legolas, e eles vão já falar assim, oh, você achou que eu tinha morrido? Não morri, não. Então, é nesse momento em que o Gandalf expulsa o Saruman da Ordem dos Stari. Por quê? Porque o cara não fez o que ele prometeu fazer, que era lutar contra o Sauron. Ele simplesmente não fez. Ele passou a cobiçar o anel para ele. O Saruman achou que se ele ficasse amiguinho do Sauron, que os dois iam pegar lá o anel e que o Saruman ia ser muitíssimo mais inteligente que o Sauron e ia pegar o anel para ele e o Sauron não ia reclamar. E ele achou que ele ia derrotar o Sauron, talvez? Talvez. Megalomaníaco feelings, olha só. Mas tem esse confronto, vamos dizer assim, um confronto final entre o Gandalf e o Saruman, em que o Gandalf expulsa o Saruman da Ordem dos Stari e fala, você não tem mais voz, você não tem mais nada.
né? Você perdeu todos os seus poderes porque você se desviou do caminho que era pra gente ter trilhado, de repente até juntos, né? Então, segue aí pra minha apresentação, pro final, e depois eu volto pra me despedir de vocês. E a voz de Saruman é o último capítulo que eu analisei. Então aqui, de novo, tem a questão do familiar e do não familiar. Aqui a gente tem de novo parecido e ao mesmo tempo diferente. Não sou o Gandalf o cinzento que você... Essa frase aqui é justamente, né, do Gandalf falando que ele não é mais aquele... Bom, gente, vocês viram aí nessa minha apresentação, eu dei uma picotada nela para vocês terem um pouquinho mais de contexto do que é a tese do duplo, do que acontece em cada um desses capítulos. Na apresentação que eu fiz no dia 26, eu não dei esse resumo do que acontece nos capítulos, porque afinal de contas eu estava falando com pessoas que conhecem profundamente a obra do Tolkien, então eu achei que falar quem que é o Gandalf, quem que é o Saruman, explicar isso que eu estou explicando para vocês não era tão necessário. Então, quando eu gravei, eu falei, eu vou fazer isso porque eu sei que vai ter gente que não conhece Senhor dos Anéis tão a fundo, que não chegou a ver todos os filmes, ou que não viu nada, né? Mas que de repente, a partir desse vídeo, pode ficar interessado em ler Senhor dos Anéis, em ver Senhor dos Anéis, em assistir a série nova do Senhor dos Anéis. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham visto esse outro lado um pouco mais científico, mais pesquisador meu. Eu espero que vocês tenham curtido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!